Cada vez mais a gente vê as pessoas no mercado usando a própria sacola para não usar a sacolinha de plástico. Nas prateleiras tem mais opção de produto orgânico, cosméticos não testados em animais. Então, existe uma tendência, um movimento positivo nessa direção. Como fazer parte disso, o que mudar no seu dia a dia, é o que a gente vai explicar aqui hoje. Lembrando que vocês participam com a gente na hashtag CNN Brasil Tonight, também acompanham a gente em todas as nossas redes sociais. Karnal, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala, vamos pensar no futuro, no mundo que a gente quer no futuro. A gente tem que pensar na nossa função no mundo, pensar que a gente está num processo de transição da história. Qual a importância de pensar lá na frente? Eu vou começar invocando um pensador muito conservador, um dos pais do conservadorismo, que é o Burke, que escreveu sobre a Revolução Francesa em 1790, quando a Revolução era muito jovem ainda, e ele desconfiava das transformações que a França propunha, mas ele disse o seguinte: eu, Leandro, vou usar o meu exemplo, o Burke não fala muito de mim no livro, mas eu, Leandro, vivo aqui. Não é, mas é inveja, esses ingleses. Eu, Leandro, vivo em 2021. Eu vivo em um compromisso entre o mundo que eu recebi e o mundo que eu irei legar, que essa é uma das bases do pensamento conservador. Então, quando se diz essa coisa de radical de esquerda e ecochato, não, eu estou invocando Burke, que diz, eu não posso romper totalmente com o passado, mas eu não posso comprometer o futuro. Então, muito cuidado com ações sem volta, ações radicais no sentido negativo. Então, eu volto a essa postura inicial do Burke, tão iluminado em vários sentidos, na sua ideia de que eu não sou o senhor da história. Então, o futuro não me pertence inteiramente, nem é meu, nem é inteiramente não meu. Por quê? Na década de 80, os yuppies, aquelas personagens da era Reagan, diziam, o que eu preciso fazer pelo futuro? Ele nunca fez nada por mim. Isso é uma visão muito tosca do capitalismo. Uma das grandes questões é essa negociação com o passado e o futuro. Eu sou o elo entre estes dois mundos. Ou, fazendo uma pergunta mais técnica, que mundo eu quero deixar para os meus filhos e netos? Eu espero que melhor. Eu queria já puxar da fala do Karnal a definição de desenvolvimento sustentável que foi reconhecida internacionalmente em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. É exatamente o que você disse, o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. E, Gabi, a gente está falando aqui, das nossas ações no dia a dia. A gente sabe que é importante também que isso não tire as ações maiores, né? Uhum. Então, o nosso papel é importante, mas o papel do Estado também. Eu acho que o papel do Estado é fundamental e não só do Estado, porque a gente, para tratar da questão do meio ambiente, a gente vai precisar de soluções supranacionais, ou seja, que extrapolem os limites dos Estados nacionais. É mais ou menos o que a gente enfrentou com a pandemia. Então, claro que as ações individuais são importantes, as pessoas precisam se conscientizar, elas precisam usar máscara e ficar em casa, mas a gente precisa do poder público para também poder forçar algumas condutas a depender das condições e a gente precisa da organização de entidades, de superestruturas no sentido de proporcionar vacina, um insumo para vacinação, de organizar um calendário para vacinação, de negociar com outros países. Então, tudo isso é mais importante. Quando a gente fala sobre aquecimento global e sobre o desastre climático que é iminente, a gente fala essencialmente de substituir fonte energética para que a gente consiga produzir as mesmas coisas e lançar mão dos mesmos confortos, das mesmas comodidades, só que dessa vez zerando a emissão de carbono. E para a gente fazer isso, é claro que a conscientização importa e importa para que a gente gere vontade política. A gente pode voltar para esse tema. Mas mais importante do que pequenas ações é justamente criar esse consenso para que nenhuma candidatura que se apresente nos próximos anos possa se eleger, por exemplo, sem ter essa agenda ambiental como uma das suas prioridades.